A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar de volta, né? Já estive aqui uma vez, foi uma alegria, foi um derramado do Senhor que Ele preparou. E eu creio que nessa noite não será diferente. Aonde o Senhor está, sempre algo acontece de novo em nossas vidas. E que possamos sair daqui nessa noite cheia da presença do Senhor. Eu estava ali orando e falando com o Senhor. O Senhor é o nosso convidado de honra aqui nessa noite. E quando o Senhor é o convidado, Ele tem liberdade para fazer o que tiver no coração dele. E que a palavra que vai ser ministrada nessa noite possa ir de encontro a cada coração. E que possamos sair daqui não só ouvintes dessa palavra, mas praticantes dela. E que possamos amar a cada dia o Senhor. Porque sabemos que a cada dia que se aproxima, mais perto está a sua volta. Mas o Senhor, Ele conta conosco nessa obra ainda que será feita aqui na terra. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra em Neemias 4, a partir do versículo 6 ao 9. Se os irmãos puderem ficar de pé, para a gente fazer a leitura da palavra. Amém? Vou fazer a leitura. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Senhor, que nessa noite, Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai, nós possamos viver. Venha falar ao nosso coração através da Tua palavra. E que essa palavra, Deus, ela venha cair num terreno tão fértil, que ela venha produzir, Deus, 100 vezes mais. Que possamos sair daqui, Deus, com essa palavra queimando em nossos corações. E que possamos sair daqui, Deus, não da forma que entramos, mas que possamos sair daqui, Deus, exatamente da forma que o Senhor espera de nós nessa noite. Deus, abençoa, Deus, a palavra que será ministrada. Coloca os Teus anjos acampando ao redor. Repreende, ó Pai, todo o mal contra nossas vidas. Tudo aquilo que tenta impedir, Pai, que a Tua palavra chegue até o nosso coração nessa noite, Pai. Que seja repreendido no poder do nome de Jesus. E que essa palavra, Deus, venha falar no mais profundo dos nossos corações. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre Neemias. Eu amo muito essa passagem. Essa passagem fala muito ao meu coração. E Neemias, ele era um copeiro do rei. E ele estava lá, né, na cidade que ele morava, trabalhando. E naquela época, ser copeiro do rei era uma profissão até muito elevada, porque ele tinha um contato direto ali com o rei. Ele ficava ali sempre na presença do rei e era uma profissão de muita confiança também, porque ele tinha que passar, todos os alimentos tinham que passar por ele para depois o rei poder se alimentar, porque naquela época era comum eles tentar contra a vida do rei, tentando envenená-los. Então era uma profissão de era uma profissão delicada, mas de muita confiança. Só que Neemias, mesmo ele estando ali trabalhando, fazendo o trabalho dele ali no palácio, ele não esquecia de Jerusalém, da cidade dos pais dele. E ele sempre procurava saber como estava Jerusalém. Mas, como eu já até ouvi falar, ele não procurava saber por curiosidade, mas por empatia, por preocupação e por amar aquele lugar. E quando ele ficou sabendo que os muros tinham sido derrubados, que os portões tinham sido queimados, ele começou a orar e jejuar. Ele começou a buscar o Senhor. E chegou um tempo que o rei viu
que ele estava entristecido e perguntou por quê. E ele falou. E o rei deixou ele lá por um tempo para ele poder reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei liberou cartas para onde ele passasse nas províncias, ele ter carta aberta para ele poder e até condições também de poder reconstruir os muros. E assim Neemias foi. Mas o que me chama a atenção é que ele não foi de qualquer maneira. Ele orava e jejuava. E quando nós estamos orando e jejuando, nós ficamos sensíveis à voz do Senhor. E nós ficamos sensíveis às direções que o Senhor tem para nos dar. Porque todos nós passamos por desafios, passamos por lutas, acordamos com alguma coisa para resolver. Mas se a gente tentar resolver sem parar primeiro para orar e buscar o Senhor, nós vamos resolver da nossa maneira. Mas nem sempre a nossa maneira vai ser a certa e vai levar a gente para o caminho da vitória. Mas quando a gente resolve colocar o Senhor em primeiro lugar, começamos a orar, a jejuar primeiro e pedir a Deus direção, nós sabemos que ali o Senhor nos dará a vitória, porque nós iremos na direção do Senhor e não na nossa. E Neemias ele fez isso, e ele começou a jejuar e orar, e o Senhor começou a dar estratégias para ele. E ali ele ajuntou um povo que com ele abraçou ali aquela causa para reconstruir os muros. Os muros, irmãos, da cidade representam proteção. E sem aquela proteção ali, aquela cidade ela estava vulnerável a ataque, a qualquer coisa que viesse contra ela. Então aquela cidade era como se ela estivesse desprotegida sem aqueles muros. E isso também fala muito a respeito das nossas vidas. Em todo tempo, a nossa vida ela tem que estar cercada com a proteção do Senhor. Porque o que cerca a nossa vida é a proteção de Deus. E nós não podemos deixar a nossa vida por nenhuma brecha. Porque quando Neemias ele foi ali reconstruir aquele muro, para trazer de volta a proteção daquela cidade, ele preocupava em tampar todas as brechas, porque não poderia ficar nenhuma brecha aberta ali naqueles muros. E na nossa vida também não é diferente. Nós não podemos deixar nenhuma brecha. Por quê? Se tiver alguma brecha em nossas vidas, o inimigo ele tem poder de entrar e começar a fazer coisas ali contra a nossa vida. E Neemias, ele começou, ele convocou o povo. Só que da mesma forma que ele tinha um povo ali que trabalhava para ajudá-lo a reconstruir os muros, também tinha os opositores da obra. Tinha aquelas pessoas que estavam ali irados. Eles não queriam que aqueles muros fossem reconstruídos. São aqueles que eles dão lugar para o adversário trabalhar na vida deles. E hoje também não é diferente. Quando a gente vai fazer a obra do Senhor, quando a gente está servindo ao Senhor, levanta também os inimigos, levanta os opositores contra a obra que o Senhor quer realizar através das nossas vidas. Só que Neemias, em todo o tempo que ele estava ali reconstruindo aqueles muros, ele não parava de orar. Ele não parava de buscar a presença do Senhor. Em todo o tempo, o Senhor estava ali dando livramento para Neemias, para aquele povo. E todo o tempo o Senhor estava ali dando estratégias. No entanto, que quando Sanbalate e Tobias, eles armaram contra Neemias, tentando armar emboscada contra ele, e chamaram ele, ele virou e falou assim: eu não posso, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Porque naquela hora ali era o Senhor dando direção para ele. Porque se ele não tivesse ali debaixo de uma busca de oração e de jejum, talvez ele tinha sido ali naquele momento e todo o serviço, tudo que ele tinha feito tinha ficado perdido. Então, irmãos, essa palavra nessa noite que o Senhor ele quer falar para nós é que tudo que nós formos fazer, nós temos que estar em plena comunhão com o Senhor. Porque o Senhor conta com cada um que está aqui nessa noite para uma grande obra que Ele quer realizar através de nós. O Senhor, Ele conta com cada um. Às vezes a gente pensa que a gente vai passar aqui nessa terra sem fazer algo para o Senhor. Já tem um irmão que canta, já tem um irmão que prega. Não, a obra do Senhor, todos nós
somos úteis na obra do Senhor, porque o que eu acho mais lindo é que nós somos um corpo, e nosso corpo, tudo ele funciona de forma perfeita. Até uma unha, se ela cair, o dedo ele não funciona normalmente, ele fica dormente. Então, na obra do Senhor também não é diferente. Todos nós temos algo para oferecer para o Senhor. Então o Senhor nessa noite Ele quer falar para nós que Ele tem uma obra a realizar através de cada um. Sabe por quê, irmãos? Há pessoas que eu conheço e que eu vou falar do amor de Jesus para elas, para aquela vida ser alcançada por Jesus. Mas o Marcel, ele conhece alguém que eu não conheço. Então o Senhor vai usar a vida dele, seja no local de trabalho, seja na rua, seja indo no banco resolver alguma coisa. Então o Senhor nessa noite Ele quer contar conosco como Neemias. Neemias, ele estava ali no palácio, no conforto do palácio, ele já tinha o seu emprego, ele já estava trabalhando, mas ele não esquecia de Jerusalém. E quando ele soube como Jerusalém estava, ele se entristeceu e ele começou a buscar o Senhor e ele se colocou na posição: Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo, eu paro toda a minha vida, porque o mais importante, Senhor, é fazer a obra do Senhor. Sabe por quê, irmão? Tudo isso aqui vai passar, tudo, mas aquilo que nós fizermos para o Senhor vai com a gente. Nem a morte é capaz de tirar de nós a obra que nós fazemos para o Senhor. E muitas das vezes os Sanbalates, os Tobias, os Gesem da vida, eles tentam nos parar, eles tentam vir para nos desanimar, seja com uma palavra, tentando desmerecer o serviço que você está fazendo para o Senhor. Mas a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo, porque quando nós estamos atentos à voz do Senhor, a gente consegue discernir se aquilo ali não é uma artimanha do inimigo tentando nos parar. E nessa última hora, irmãos, eu vejo que a seara, ela é muito grande, mas poucos têm sido os Neemias dessa época. Poucos têm sido aqueles que têm largado tudo por amor à obra do Senhor, para parar e falar: Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu quero ser o Neemias que vai reparar os muros, que vai tampar as brechas. E nessa hora, irmão, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar que cada um que está aqui é importante na obra. É importante por quê? Porque poucos têm parado para ouvir a voz do Senhor. Mas Deus manda falar que se a gente orar, buscar, Ele vai dar direção para a gente. Eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de algo que aconteceu comigo, deve ter mais ou menos um mês. Nós estamos à frente do Ministério de Oração lá na igreja, toda segunda-feira. E na hora que eu cheguei, ainda a igreja não estava aberta. A esposa do pastor chegou falando comigo que meu esposo viu que o carro dele tinha sofrido um acidente. Mas pelo horário eu imaginei que não era ele, porque eu tinha acabado de conversar com ele, e esse horário quem está geralmente no carro é o funcionário. Eu mandei mensagem, mas sabia que ele não ia me responder, porque ele devia estar resolvendo a situação. Eu entrei para a oração, eu estava à frente da oração daquele dia, eu entrei e falei: Deus, eu vim para fazer a sua obra e aconteceu essa situação com meu esposo, mas eu confio que enquanto eu estiver aqui fazendo a obra do Senhor, o Senhor vai estar cuidando daquela situação ali para mim. E essa situação, Senhor, que aconteceu, ela não vai me parar, ela não vai impedir, Senhor, de viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós aqui nessa noite. Eu vou entrar, eu vou fazer a obra do Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, e eu sei, Senhor, que o Senhor está cuidando dele, está cuidando dessa situação. E ali eu permaneci. Quando eu cheguei em casa, meu marido ainda não tinha chegado. Eu mandei mensagem para ele, ele estava preocupado, que o carro dele não tinha renovado o seguro, e o funcionário dele tinha batido em outro carro, ele ia ter que pagar o conserto dos dois carros. E aí ele ficou na loja. Aí teve uma certa hora que eu falei para ele: vem embora, vem descansar, amanhã você continua. E ele ficou lá até quase 1h da manhã. E ele chegou e eu falei com ele assim: olha, a partir de hoje eu já vou começar a jejuar e orar por essa causa. E eu creio que o Senhor vai dar o livramento. Iniciei na segunda-feira à noite. E eu comecei naquele mesmo dia a colocar e apresentar diante do Senhor.
em jejum e oração. Quando foi na quarta-feira, ele me mandou uma mensagem: Alessandra, olha se chegou um Pix na sua conta. Eu olhei e falei: chegou. Ele falou assim: esse dinheiro, um amigo meu, eu emprestei dinheiro para ele há 3 anos atrás, quando ele foi embora de Caratinga. Só que quando ele chegou lá no país que ele foi, ele começou a passar muita dificuldade. Então era um dinheiro que eu nunca ia cobrar dele. Para mim esse dinheiro já era até dele. Só que agora ele foi e me mandou mensagem que me pagou. Era um dinheiro que ele nem esperava. Eu falei assim: Deus, o Senhor é maravilhoso. Por quê? O Senhor poderia ter aberto portas de novos clientes para ele, mas o Senhor fez o impossível, que era um dinheiro que ele nem contava. E eu virei para ele e falei assim: mas eu vou continuar jejuando e orando. Aí quando foi na outra semana, ele me manda uma mensagem: Alessandra, você não sabe o que aconteceu. Um cliente que eu tinha certeza que ele nunca ia me pagar, hoje ele me pagou R$6.000. Deu para ele pagar todas as contas e sobrou ainda dinheiro. Então, irmãos, o que acontece? Eu vi a mão do Senhor agindo, porque, como eu disse, o Senhor podia ter aberto outras portas para ele, né, de clientes novos, mas o Senhor quis mostrar para ele que quando a gente ora, o impossível acontece. E quando a gente coloca o Senhor no controle de todas as coisas, Ele age em nosso favor. E eu fiquei tão feliz de saber que o Senhor cuidou de tudo para mim, mas naquele momento ali que eu poderia ter deixado a direção com outra pessoa e ido embora para ver o que estava acontecendo, eu falei: não, Senhor, eu confio que enquanto eu estou aqui fazendo a sua obra, o Senhor está cuidando de tudo para mim. Então, irmãos, que Neemias, ele é um exemplo para nós nessa noite. Quando ele viu tudo ali acontecendo em Jerusalém, ele falou: Senhor, eu vou parar tudo para poder reconstruir aquela cidade. E quando ele cuidava das coisas do Senhor, o Senhor cuidava das coisas de Neemias. Então, irmãos, o que o Senhor quer para nós nessa noite, que nós sejamos o Neemias da nossa geração. Que sejamos aquele Neemias que Deus acorda e fala: Raquel, eu vou contar com você nessa noite, porque eu sei que se eu entregar algo na sua mão para você fazer, você vai fazer. A Carla, se eu colocar algo na sua mão, você vai fazer. Sabe por quê, irmãos? São poucos hoje que querem abrir o coração para fazer a obra do Senhor. E o tempo está se findando. A gente está vendo tudo que está acontecendo aqui na terra. E o Senhor, Ele conta conosco, porque esse mês que passou foi mês de missões lá na igreja. E o pastor, ele levou um quadro lá para a gente ver os números de quantas pessoas que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. E às vezes a gente pensa que ser missionário é aquele que vai lá para outro país. Não, missionário, a gente é missionário dentro de casa. A gente é missionário dos nossos vizinhos. A gente é missionário na nossa cidade. Como eu sempre falo, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia. A única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. Então por isso que nós temos que cuidar do nosso testemunho, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, porque em todo tempo, as pessoas, já vê quando as pessoas vão falar, né, do servo de Deus, ele nunca fala assim: a fulana fez, lá, era serva do Senhor e fez isso. Então assim, a gente tem que cuidar do nosso testemunho, porque muitas pessoas vão conhecer o Senhor pelas nossas atitudes, pelo aquilo que a gente faz. Elas vão conhecer o Senhor e querer o Senhor como ela vê o Senhor nas nossas vidas. Porque eu já passei por várias experiências de vizinha minha mesmo. Ela está bem, ela passa e cumprimenta, mas quando ela entra na luta, ela lembra de pedir oração. Ela fala: Alessandra, eu estou passando por alguma coisa, algum problema, você me ajuda em oração? E ela pede por quê? Porque ela vê a gente buscando o Senhor. Ela vê a gente ali firmada no Senhor. Ela vê que a gente passa por luta, mas em todas elas a gente vê a mão do Senhor agindo em nosso favor. Então nessa noite, irmãos, a palavra que o Senhor tem para nos dizer: vão vir afrontas? Vai. Pessoas vão se levantar contra nossas vidas para tentar impedir? Vai. Mas a gente não vai dar ouvido para Sanbalate, para Tobia, para Gesem. A gente vai dar ouvido para o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos jejuando,
jejuando, quando nós estamos orando, nós ficamos sensíveis à voz dele. E ali ele nos direciona, ali ele nos mostra as decisões que nós temos que tomar. E o Senhor, ele conta conosco nessa noite. O Senhor, ele conta com cada um que está aqui. O Senhor não te fez sair da sua casa somente para vir cumprir um horário no culto. Não. O Senhor, nessa noite, ele trouxe você para te falar: eu conto com você. Eu conto com você no meu reino. Eu conto com você para fazer a diferença por onde você está. Porque quando o Senhor, ele nos criou com um propósito. Muitas das vezes a gente acha que as escolhas, as decisões que nós tomamos, é a gente que tem que fazer. Não, o Senhor, ele nos cria com um propósito maior aqui na terra. E ele quer cumprir esse propósito na nossa vida. E independente da idade que a gente está, ainda dá tempo de fazer a obra do Senhor. Ainda dá tempo de dar uma palavra de esperança para alguém. E eu fico tão maravilhada, eu falo sempre, quando a gente está passando por alguma luta, alguma provação, que alegria é ter o Senhor. Que alegria saber que eu não estou sozinha. Que alegria saber que por mais que esteja difícil, eu vou ajoelhar, eu vou orar e algo o Senhor vai fazer. Mas você já imaginou que muitas pessoas estão ali fora, tirando a vida, a própria vida, porque ela não tem essa esperança? Porque ela não tem aonde se agarrar? Elas não têm. Então nós precisamos ser o Neemias de muitas pessoas. Neemias, ele foi reconstruir uma cidade aonde ele não morava. Ele poderia falar: não, eu já estou bem, eu já tenho meu emprego, eu já moro numa cidade que os muros não estão caídos. Para que eu vou largar tudo aqui para reconstruir aquele muro? É por amor. Ele foi porque ele não pensava só nele. Ele não vivia na terra por interesse próprio. Ele sabia que ele tinha nascido por um propósito. E que um dia tudo aquilo ali ia passar, mas um dia ele encontraria com o Senhor e ele falaria com Deus: Deus, aquilo que o Senhor designou para mim fazer, eu fiz. E da mesma forma nós, às vezes, nós estamos bem, sem problema nenhum, nós já temos a nossa salvação, já conhecemos o Senhor. Mas sabe o que o Senhor manda falar para cada um aqui nessa noite? Reconstrua o muro de alguém que está caído. Ajude alguém que está com o muro caído, que não tem força, que não consegue reconstruir. O Senhor conta com você nessa noite para reconstruir o muro de outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? Eu estava estudando e veio aquela passagem no meu coração, né? Do paralítico de Cafarnaum. Aquele paralítico, se não fosse o amor dos amigos dele, de pegar ele e descer ele no teto para que Jesus curasse ele, talvez ele não teria sido curado. Mas aquele amor daqueles amigos tem que constranger o nosso coração de querer ser o mesmo, de ser aqueles amigos ali daquele paralítico, ao ponto de parar tudo na nossa vida para tirar um tempo para poder socorrer um outro que está passando por uma situação difícil, como Neemias fez. Reconstruiu uma cidade que ele nem morava nela, mas ele amava aquela cidade, dos pais dele. E o Senhor, ele nos trouxe aqui nessa noite para a gente ser essa pessoa que vai ajudar a reparar a brecha de outras pessoas, que vai ajudar a reconstruir o muro de outras pessoas, porque graças a Deus nós temos o Senhor. Estamos aqui nessa noite alimentando dessa palavra. Só que a palavra, ela é alimento para nós, mas o Senhor quer que a gente saia daqui praticante dela. E se a gente for olhar, irmãos, o dia a dia, o tempo está passando tão rápido. Quando a gente assusta, o dia já acabou, o mês já acabou. Se a gente for olhar o cansaço, a gente chega em casa e a gente quer deitar, tomar um banho e descansar. Mas muitas das vezes o que o Senhor espera de nós é que nós chegamos em casa, tomamos um banho e saímos para fazer uma visita. Talvez seja um vizinho, talvez seja um familiar seu, mas a gente não tem que ficar olhando: mas eu estou tão cansada, eu vou dormir. Você sabe a conclusão que eu cheguei? O nosso descanso não é aqui na terra. Aqui na terra não adianta a gente pensar que a gente veio para descansar. Não, aqui nós viemos para cumprir o propósito do Senhor. Aqui nós viemos para fazer a
dele, porque esse ano o Senhor começou a falar muito ao meu coração, que a minha vida não é sobre mim, é sobre Ele, não é sobre os meus sonhos, é sobre os sonhos dele, não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dele. E quando eu comecei a entender, eu vi que o meu descanso não está aqui na terra. O meu descanso será naquele dia, aonde eu encontrar com o Senhor e Ele falar assim: venha, entra para o gozo eterno, porque eu fiz a vontade dele. Ali sim terá refrigério para a nossa alma, mas aqui não. O Senhor, Ele não quer nos encher aqui nessa noite para a gente transbordar dentro da gente mesmo. O Senhor quer nos encher nessa noite, mas que saiamos daqui para transbordar na vida de outras pessoas. E no próximo culto a gente vai vir se encher de novo da presença dEle, da palavra dEle, do louvor, para a gente continuar o tempo todo. Sabe por quê, irmãos? O Sambalat e Tobias, sabe o que ele representa na nossa vida? É a gente acordar e vir assim: nossa, tem que resolver isso, você tem que fazer isso, olha o que você tem que resolver no seu dia. Ele tenta minar a gente o tempo todo para a gente olhar somente para nós. Só que se eu acordar todos os dias e falar assim, primeiramente, quando eu acordar: Senhor, eu consagro o meu dia ao Senhor. O meu dia será para o louvor do Teu nome. O meu dia, Senhor, será para fazer a Tua vontade. Conduza o meu dia na vontade do Senhor. E ali eu ficar sensível à voz do Espírito Santo, o Senhor vai me conduzir de forma diferente. Às vezes eu não vou ter tempo nem de lembrar do problema que eu tinha que resolver. E quando você olhar no outro dia, o Senhor te usou e cuidou daquilo que você precisava. Porque aquela experiência que eu tive naquela segunda-feira, ela mexeu profundamente comigo. Quando eu falei com o Senhor: Senhor, eu não vou abrir mão de estar aqui nessa hora e de fazer aquilo que o Senhor me chamou nessa noite. É estar aqui na oração e poder viver o que o Senhor tem para mim. Mas, irmãos, o Senhor cuidou de tudo. A situação já está resolvida. Então, o que o Senhor quer de nós é que nós acordamos todos os dias e não acordamos já pensando no que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver. Não, aquele dia é do Senhor. Todos os dias é do Senhor. Porque no dia que Ele não quiser mais que a gente acorde, a gente simplesmente não vai acordar e a situação vai estar ali do mesmo jeito. Então o Senhor quer que nessa noite a gente comece a valorizar todos os dias da nossa vida, entregando Ele para o Senhor. Não que o Senhor não vai deixar você resolver tudo que você precisa. Não, Ele vai. Só que você vai estar sensível para Ele te usar. Porque os problemas, eles tentam nos sufocar de uma tal maneira que às vezes você chega no seu local de trabalho, você conhece um Deus tão grande e você deixou o Sambalat e Tobias sufocar seu dia ao ponto de você não perceber que é uma pessoa ali que não conhece o Senhor passando por algo. E uma palavra sua poderia mudar a vida dela. Então, o que o Senhor quer? Que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Então, o Senhor, Ele quer falar para nós nessa noite: seja sensível como Neemias, tenha amor no coração como Neemias tem, esteja disposto a fazer a obra como Neemias estava. Seja como Neemias, uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, que a partir desse momento você vai começar a ver que a sua vida não será mais a mesma. Você vai ver que Deus vai começar a colocar pessoas até no meio do seu caminho na rua, e ali vai ser com uma palavra: Deus te abençoe. Você vai entrar no supermercado e sair, e na hora que você sair, você vai falar com a caixa: Deus te abençoe. Talvez naquele momento ali ela estava pensando em sair dali e tirar a própria vida dela, mas com aquela palavra ali o Senhor te usou para mudar a vida daquela pessoa. Então, o que o Senhor tem para nós nessa noite, irmãos, é que sejamos sensíveis à voz dele. Ele conta conosco. E você veio aqui porque foi o Senhor que te trouxe. O Senhor trouxe cada um que está aqui para ouvir essa palavra, porque Ele conta conosco. Nós não estamos aqui para viver aquilo que nós queremos, nós estamos aqui para viver aquilo que Deus quer. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Que a vontade dele para a nossa vida é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas das vezes nós estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses
e nós estamos vivendo somente uma vida fatigada, sem chegar a lugar nenhum. Mas quando nós começarmos a viver os sonhos que Deus tem para nossas vidas, nós iremos experimentar o que a gente nunca experimentou antes, que é a provisão, é o cuidado, o descanso. Porque, irmãos, o Senhor fala que Ele é o que refrigera a nossa alma. E muitas das vezes nós servimos um Deus tão grande e a gente não está vivendo esse refrigério. Sabe por quê? Porque estamos lutando com os nossos braços. Neemias, o Senhor dava estratégias para ele. Quando ele estava ali na construção, que ele via que tinha um povo que era opositor da obra, que queria parar a obra de todo jeito, que estava maquinando mal, ele dividiu o povo. Um povo trabalhava e o outro segurava as armas. E os outros estavam ali, pronto para defender a obra do Senhor. Então, muitas das vezes, as pessoas vão, mas vão só na força do seu braço. E esquece que sem o Senhor, nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Porque quem tem palavras de vida eterna para nós é somente o Senhor. Somente Ele pode dar o refrigério. Porque lá em Salmos 23, Ele diz que Ele é o nosso pastor. E é Ele que leva nós a pastos verdejantes. Então somente nesse pastor que nós encontraremos essa paz, esse refrigério. E somente nele nós iremos encontrar esse pasto verdejante. Então deixamos o Senhor ser o nosso pastor e conduzir o nosso dia. Que o nosso dia não passe sem a gente dizimar o nosso dia ao Senhor. Que é parar um tempo para estar orando, glorificando o Senhor. Porque se a gente acordou, é para a glória dele. Então o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, irmãos, para contar conosco nessa obra, no chamado que Ele tem. E eu posso falar aqui para cada um, jovem, criança e adulto, o Senhor tem uma obra para cada um. Porque no dia que essa obra acaba, irmãos, o Senhor nos leva. Então se a gente está aqui e está respirando, o Senhor tem uma obra conosco ainda. O Senhor conta conosco aqui nessa terra. O Senhor quer nos usar. Então que saímos daqui sensíveis, porque ainda o Senhor vai usar a gente para ganhar muitas almas. Começando dentro da nossa casa com o nosso testemunho, começando dentro do nosso lar, na nossa rua, no nosso local de trabalho. Que sejamos o Neemias da nossa época. Que sejamos que Neemias seja um exemplo para nós de servos do Senhor. Neemias, ele foi tão notável que tem um livro aqui na Bíblia que conta a história dele. Por quê? Porque ele fez a diferença. Amém. E ficou aqui para nós um ensinamento de como devemos ser, de como devemos ajudar outras pessoas a reconstruir os muros. Então que nós possamos sair daqui com esse amor. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque se a gente não amar o nosso próximo como a gente nos ama, a gente não vai conseguir sentir dor pela dor dele. A gente não vai dar importância para a vida dele. Então, quando o Senhor falou que é para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, é para a gente sentir a dor que ele sente, alegrar quando ele se alegra. Se o muro dele está destruído, que a gente saia daqui hoje, não, eu vou ajudar aquele irmão meu a reconstruir o muro dele. Eu vou ajudar para não deixar nenhuma brecha, para o inimigo não achar nada na vida dele para tentar destruí-lo. Para quando eu chegar na eternidade, eu encontrar com ele lá. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, irmãos. Que nós sejamos o Neemias da nossa época. Que possamos sair daqui hoje, entendendo que nós temos um chamado. A palavra que Deus manda falar nessa noite para cada um. Eu tenho um chamado para cada um de vocês. E eu conto com cada um de vocês para fazer a diferença. Para quando a gente chegar lá, o Senhor olhar para a gente e ver em nós servos fiéis, que Ele contou com a gente e nós não nos decepcionamos, mas a gente fez a obra dele. A gente abriu mão do conforto da nossa casa. A gente abriu mão de um momento de descanso para socorrer aquele que precisava. Porque Neemias, ele abriu mão de tudo para poder ir ali, enfrentar os opositores, para estar ali com a mão na massa mesmo. Ele abriu mão de tudo, porque ele sabia que a obra de Deus era mais importante do que tudo. Então que nós possamos sair daqui nessa noite
se eu chegar em casa cansado, mas eu sei que tem alguém que precisa de uma palavra, que a gente possa sair e ir até essa pessoa, que a gente possa estar atento em todo o tempo, que a gente saia da nossa casa, mas que a gente ore antes e fale: Senhor, faça de mim um instrumento poderoso nas tuas mãos nesse dia. Eu esteja tão sensível pelo Espírito Santo, que esse dia não passe sem que eu faça algo para o Senhor. Será maravilhoso, irmãos, todos os dias, quando a gente dormir, a gente saber que eu fiz algo para o Senhor nesse dia, nem que seja uma intercessão. Talvez hoje sua agenda vai estar cheia, você já vai chegar em casa só na hora de dormir, mas você pode interceder por alguém nesse dia. Você pode clamar por socorro, e nós sabemos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, talvez nesse dia será uma oração que você vai fazer para alguém, mas essa oração vai socorrer a vida daquela pessoa, porque o Senhor, Ele tem compromisso com a oração, Ele tem compromisso com o jejum, porque foi isso que fez a diferença na vida de Neemias. Tudo que ele foi fazer, ele orava e jejuava antes, e o Senhor livrou ele de tudo. O Senhor deu estratégia para ele todo o tempo, e o nome do Senhor foi glorificado, porque aqueles muros foi restabelecido, e ali nenhuma brecha se encontrou. E é isso que o Senhor vai fazer nas nossas vidas nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado, e que o Senhor continue abençoando essa obra em todo o tempo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.